Bem-vindos. Estou recebendo o Sérgio Chimati, que é escritor espírita. Seja bem-vindo a Mulheres. Muito obrigado. Também o Franklin Santana Santos, que é médico geriatra. Olá, tudo bem? A Deise Gogliano, que é professora de Direito. Olá, bem-vinda. E também o Padre Zeton. Tudo bem? Tudo bem. Todos vão repercutir e conversar com a gente aqui sobre esse assunto que, como eu já falei, é bem polêmico. Mas antes eu quero chamar um VT. A gente fez uma reportagem a respeito. Eu convido vocês a assistir junto comigo. Vamos lá. Eu vou desligar o respirador. E você vai dormir. Então te dou uma injeção e você continua dormindo. Religiões antigas e até as mais modernas condenam o suicídio, motivo pelo qual falar em tirar a própria vida seja assunto extremamente delicado, ou por que não dizer assunto proibido. Em condições plenas de saúde física e mental, fica fácil argumentar que dias melhores virão e que os problemas que agora causam desespero não passam de uma má fase. Mas como manter a esperança quando a dor e o sofrimento se prolongam por muitos anos? Foi o drama enfrentado pelo marinheiro espanhol Ramón Sampedro, que teve a história contada em Mar Adentro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Ramón ficou tetraplégico em um acidente e depois de 26 anos conseguindo mover apenas os músculos do rosto, viu a morte como a melhor saída. O marinheiro lutou por 3 anos para ter direito à eutanásia, ou seja, direito de provocar a própria morte. Usted insiste, ¿no es cierto? Sí, yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no? Diante da recusa dos tribunais, Ramón colocou em prática um complexo esquema de sua partida. 14 amigos realizaram pequenos atos que não eram considerados crimes, mas levaram o marinheiro à morte. Já no caso de eutanásia de Eluana Englaro, a situação era um pouco diferente. A italiana só se manteve viva depois de um acidente de carro que a deixou tetraplégica em 1992, graças à ajuda de aparelhos. 17 anos depois da fatalidade, seus pais conseguiram na justiça o direito à eutanásia passiva, que é quando se suspende o recurso artificial que mantém o paciente vivo. No caso de Eluana, foram suspensas a alimentação e a hidratação feitas através de aparelhos, o que resultou em sua morte. Mas e quando o paciente não pode decidir pelo seu futuro? Os pais e o marido de Terry Schiavo travaram uma verdadeira batalha judicial pela vida da americana. Terry viveu 15 anos sobre uma cama, em estado vegetativo considerado irreversível. Os pais queriam que ela continuasse viva. O marido afirmava que Terry, antes do acidente, teria manifestado o desejo de não ser mantida viva caso um dia se visse numa condição como aquela. A justiça permitiu a eutanásia. Aos 41 anos, Terry Schiavo morreu em uma casa de repouso depois de 2 semanas sem receber água e comida. Estariam então todos os tetraplégicos condenados a uma vida improdutiva e infeliz? Stephen Hawking é considerado um exemplo de superação. Depois de concluir o curso de física em 1962, um grande obstáculo se impôs ao futuro do cientista. Ele é portador de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que enfraquece os músculos do corpo. Mesmo doente e se comunicando apenas através de um sintetizador de voz, Hawking é PhD em cosmologia e é considerado o mais brilhante físico teórico depois de Albert Einstein. Stephen Hawking, o cientista brilhante, Ramón Sampedro, o marinheiro que ficou tetraplégico, Eluana Englaro,
a italiana mantida viva por aparelhos, Terry Schiavo, a vítima de acidente que não poderia decidir pelo próprio destino. 4 histórias parecidas e 2 questões principais. Um ser humano deve ter o direito de tirar a própria vida? Que limites impostos por uma doença são suficientes para que alguém desista da vida? Um assunto, como eu já comentei, extremamente polêmico e que está em pauta, não só a eutanásia, mas também a questão de algumas mudanças com relação à lei do aborto, né, que estão sendo colocadas em pauta ultimamente para discussão, né, no Senado e tudo mais. Mas antes eu queria saber do Dr. Franklin, por favor, qual é a diferença entre eutanásia e ortotanásia? Bom, são 2 conceitos importantes que a população precisa aprender. A ortotanásia é você deixar que a doença, que já vai matar a pessoa, siga o curso natural. Só que você não deixa de oferecer cuidados para essa pessoa, que a gente chama de cuidados paliativos. Ou seja, a ortotanásia, do ponto de vista ético, ela é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, associado com os cuidados paliativos. Essa, então, vamos dizer assim, você entende que a morte faz parte da vida e aceita isso como um fato. Essa seria a questão da ortotanásia. A eutanásia é você apressar ou abreviar a morte, a vida de alguém com fins misericordiosos. Ou seja, tem que ter essa especificidade, que você quer aliviar o sofrimento. Quer dizer, não é para matar por matar. Você quer matar, vamos dizer assim, abreviar a vida, porque você deseja aliviar o sofrimento. Então, essa é a diferença entre eutanásia e a ortotanásia. Tá. Nenhuma dessas hoje, eu gostaria de saber da professora Deise, nenhuma dessas questões hoje é aprovada e permitida por lei. A eutanásia, é bom, belo, em grego. Thanatos, morte. Até Hipócrates já falava em eutanásia, fala no seu tratado. O Código do Peru falou em eutanásia em 1828, primeiros códigos penais. A eutanásia é crime penal. Por Hoje quê? é considerada homicídio. Sempre foi, para qualquer ser humano. Vejam bem, a nossa Constituição Federal, ela protege, logo no artigo 5º, o direito à vida. Então o Brasil, e como todos os países civilizados, estão sob a proteção do direito à vida. Os direitos da pessoa humana estão consagrados no Código Civil, na entrada, chamados de direito à personalidade, direito à pessoa, direitos personalíssimos, e assim vai. Sempre o primado de longos séculos do direito, da história do direito, é a proteção da vida. Não existe o direito ao suicídio. Ultimamente, nos últimos anos, o ser humano tem feito algo que não está ainda colocado bem, porque eles estão criando direitos do nada. Então você fala assim para mim: você não cria direito do nada, penso logo existo. Eu tenho direito de amar, tenho direito de morrer, tenho direito de nascer são. Da onde você está tirando isso? Da sua cabeça, abstratamente. O direito não vive do abstrato. O direito nasce da vida e para a vida. Você não pode criar direito porque você acordou de manhã e brigou com o cachorro do vizinho. Mas o Brasil está atravessando essa fase. Eu tenho direito de morrer. Eu tenho direito de ir até a esquina. Eu tenho direito de ser feliz. Então vai lá no fórum, faça uma petição e escreva: eu tenho o direito, no João Mendes, de ser feliz. Você obriga a dar a felicidade. Nós estamos chegando a uma alucinação coletiva, que as pessoas andam criando direitos do nada. O direito não tem nada a ver com a moral. O direito é algo jurídico, é questão de justiça do meu e do seu. Mas da onde você tira esses direitos? Da norma. Você não pode criar: eu tenho o direito de morrer. Porque se você falar isso, primeiro, está errado. Não se tira do nada as coisas. Nada é nada. Você está trabalhando com... Quem que te autoriza? Qual é a norma que te autoriza? Nenhuma, porque a proteção é a vida. Mas dentro do assunto eutanásia, a gente está passando aí por Você não tem direito à eutanásia, não tem direito ao suicídio, mas não tem nada que se contraponha. Uma votação neste momento com algumas mudanças com relação à lei da eutanásia. Bom, agora é outro assunto. Código Penal. Projeto.
E quais são essas mudanças? O que está sendo proposto Bom, nesse momento? O que é criticável, houve uma mudança com o ministro relator, presidente da Comissão do Código Penal, Gilson Dipp, e uma comissão de juristas. Lamentavelmente, foi entregue o projeto do Código Penal ao Senado Federal para passar ainda para a Câmara e ser levado em lei, porque o nosso Código de 1942 já está velho, desgastado. Vários tipos de crime não estão tipificados ali. Bom, o que acontece, como falou Franklin, com o problema da eutanásia? A eutanásia foi crime. A Holanda permite, porque a legislação e a Constituição permite. Nós não. É crime. Bom, então, permite ali que o médico possa, com um atestado, junto com um colega, 2 médicos, vendo que o paciente está na iminência da morte, na inevitabilidade da morte, quer dizer, a morte vai acontecer, ele possa atestar que é inevitável. Inevitável, toda morte é inevitável. Você não sabe o que é o morrer, você não pode falar da morte. É o desconhecido e é o fatal. É a única coisa verdade que nós sabemos. Inevitável, como que ele pode dizer para você 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos, 11 anos? Então é vago. Isso não deixa de ser uma eutanásia. Porque logo acima o Código Penal proíbe a eutanásia, com atenuantes, porque é com um sentido de bem-estar, caridade, eu tirar o sofrimento de alguém, como se vê nos filmes, eu vou te matar. Isso é coisa de filme. Entendeu? O que está dizendo nessa proposta? O código é errado. Por quê? Ele está não sabe o que é ortotanásia. Não sabe. Orto é correto. É que nem dente. Eu vou consertar meus dentes. Eu vou no ortodentista. Correção de dente. Não é? É o correto. O que é medicina? Medida. Não é desmedida. É a questão do justo. Tá. Dentro da proposta que está sendo criticado é que um médico daria a autorização, 2 médicos, para que essa pessoa pudesse ser, enfim, fazer a passagem da forma como ela acha que deveria naquele momento, né? E isso está sendo altamente criticado porque, segundo alguns especialistas, isso deveria ser melhor julgado por uma junta médica ou por um número muito maior de pessoas. Agora, saindo um pouco do âmbito do direito e entrando no âmbito espiritual, eu gostaria de saber, para a Igreja Católica, como é que é vista essa questão da eutanásia? A Igreja, ela condena porque o princípio da Igreja é defender a vida, né, a favor da vida. E a religião, católica, ela parte do princípio da cruz, a dimensão da cruz. O Cristo que passa pelo crivo da cruz para salvar, a dimensão do sofrimento. O sofrimento que purifica a alma e que eleva a Deus. Então nós não podemos medir aquele leito e interromper essa dimensão espiritual, porque às vezes naquele momento ele está recebendo essa purificação para se chegar até Deus. Então o homem ele não tem esse direito, ele não tem essa faculdade de interromper, porque isso é a lei divina. E o homem ele não pode interromper uma lei divina. Mas se a gente for pensar na questão do direito que o homem tem, o direito que o homem não tem, com relação à tecnologia que a gente tem hoje, e não tinha muito tempo atrás, hoje o homem tem o direito de prolongar também o sofrimento de uma pessoa com tanta tecnologia à disposição, com tantos equipamentos à disposição também. Por exemplo, algumas situações que hoje a gente consegue prolongar por muito mais tempo, se fosse alguns anos atrás, essa possibilidade não ia existir. Então, exatamente isso. No Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 2277 até 22882, retrata totalmente a eutanásia, o que pode e o que não pode. Há um concubinato até o que o doutor fala, né? A ortotanásia, que é, ou seja, deixar o curso da morte morrer. Mas o médico ele tem a obrigação de ir salvaguardando o quê? Que o sofrimento seja aliviado, um alívio imediato daquela dor, né? Entendeu? Não é prolongar o sofrimento, é deixar que o curso vá até onde tem que ir, né? Todo mundo nasce com esta dinâmica, nasce e morre, né? O tempo é Deus quem sabe. Há essa perspectiva de medicina, de avanço, que quer prolongar ou não, mas sempre é Deus que determina.
O homem ainda não tem essa dimensão espiritual. Então a tecnologia, o avanço, tudo acaba esquecendo essa dimensão do tempo de Deus, que Deus faz, e às vezes a pessoa está naquelas gotas das horas do seu viático, ou seja, da sua passagem para realmente ir para Deus, ali está sendo purificado e vem e interrompe. Pode interromper toda uma história de Deus na vida daquela pessoa. Tá, então quer dizer que independente do que a gente tem em termos de tecnologia à disposição, a vontade de Deus é sempre soberana. Soberana. Da visão espírita, qual é a crítica ou, enfim, o apoio à eutanásia que os espíritas têm em cima desse assunto? Realmente a medicina pode interferir a esse ponto de prolongar a vida desse paciente, mesmo sem ter muita esperança de que essa pessoa tenha uma vida mais próxima da vida que ela tinha antes de sofrer um acidente ou de passar por determinada doença? Eu tenho observado aqui que os companheiros eles estão numa unanimidade de ideias em relação a isso. De serem contrários, né? Exatamente, exatamente. Porque se preconiza o seguinte, tanto as correntes espiritualistas como a espírita, de que você não se trata de prolongar a vida. Na realidade, a vida nos dada por Deus, ela tem um momento certo para ser retirada, e quem sabe disso é o próprio Deus. Então, existem questões que ficam difíceis de discutir quando se fala de uma ótica racional num momento tão emocional. Porque a família sofrendo o desgaste de um paciente, por exemplo, na UTI, ele tem aquela visão de que ele pode ser caridoso se ele estiver retirando a vida daquela pessoa. É um erro. Porque onde pode existir a caridade, se você acredita na existência da vida depois da morte. Então, se você está passando por um momento difícil e aqueles cruciais últimos momentos, né, eles podem ser um fator benéfico para quando, no último, derradeiro momento, você ter um arrependimento, você ter o perdão para aquele que te ofendeu. Uma reflexão em cima de algum momento da sua vida. Exatamente. E existe outro aspecto também das pessoas imaginarem o seguinte, como disse a doutora Deise, você tem a possibilidade do paciente optar pela eutanásia. Quer dizer, ele querer que a vida seja abreviada. No entanto, existe também a outra possibilidade de um paciente que não pode se manifestar e a família tomar essa decisão ou ter a ideia de se cometer eutanásia. Tanto de um lado quanto de outro, na nossa visão, isso seria inconcebível, considerando que quem dá a vida é Deus e que só Deus pode retirar essa vida. É inclusive uma questão muito controversa, porque, como você citou, a pessoa, no caso de não ter a opção de cometer o suicídio, né, porque ela está numa cama, porque ela está impossibilitada, se ela tem esses movimentos, se ela vai conseguir tomar uma atitude, ela não quer mais viver, ela vai lá e se suicida. No caso, uma pessoa que está numa cama não tem essa possibilidade. Eu acho que não sei se é esse a questão central dessa nova discussão, mas na opinião de vocês, por que esse assunto está sendo trazido à tona neste momento? Eu acho que também tem uma outra coisa que é assim, a sociedade ocidental, ela tem muita dificuldade, aliás, eu acho que o mundo inteiro, em discutir morte e morrer. Tanto é que esse assunto normalmente é vetado, ele é tabu em qualquer instância que a gente esteja, na sociedade, na escola, na faculdade, dentro da mídia, quer dizer, as pessoas não podem discutir morte. Porque morte virou um assunto interdito na nossa sociedade. Um assunto porque simplesmente a gente avançou tanto tecnologicamente, mas a gente não tem uma resposta, digamos, do ponto de vista científico agora, para o que seja a morte. O que é a morte? E a morte leva aonde? Será que existe vida após a morte? Será que não existe? Se isso é uma verdadeira, se isso é uma questão de ciência, isso é uma questão de religião. Então, quer dizer, para além das questões das crenças pessoais das pessoas com relação à vida após a morte, porque quando eu opto pela eutanásia, eu estou dizendo duas coisas nessa questão, do ponto de vista da perspectiva, por exemplo, da religião, da perspectiva de sobrevivência pós-morte. Eu estou dizendo que, provavelmente, quando morrer, acaba tudo. Acaba a vida, acaba a consciência, acaba a dor e acaba com o sofrimento. Pronto, morri, então a melhor coisa. Quer dizer, se eu estou sofrendo e ninguém está cuidando desse sofrimento, que seria a questão dos cuidados paliativos, quer dizer, o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida, dizia a Cicely Saunders, uma médica inglesa responsável pelos cuidados paliativos. Ou seja, as pessoas pedem eutanásia porque elas estão dizendo, na verdade, eu estou sofrendo e essa dor para mim é intolerável. É isso que elas estão dizendo quando ela pede eutanásia. Se você tem opções de, vamos dizer assim, atender esse sofrimento, minorar esse sofrimento, né? Então você tem que entrar nessas considerações a respeito de. E também
será que de fato existe vida após a morte? Será que alguma evidência, por exemplo, científica, de que nós podemos sobreviver? Quer dizer, quem que garante, por exemplo, que se eu fizer a eutanásia, o sofrimento passa? Quem sabe se depois não existe de fato vida após a morte e esse sofrimento vai ser pior? Não tem uma resposta. A ciência não tem uma resposta para essas questões. Mas isso vem à tona com relação à questão da eutanásia. Quer dizer, nós vivemos um momento em que a ciência avançou muito, tecnologicamente falando. Então, quer dizer, nós temos quase a fantasia de que um dia a medicina vai achar uma cura para a morte, né? É isso que as pessoas acham o tempo inteiro. Vai chegar lá, então, por exemplo, vamos botar na UTI. Como se UTI fosse curar a morte. UTI não cura a morte. UTI cura, ou vamos dizer, dá perspectiva de vida para quem de fato tem como sair daquela situação aqui. Só que a UTI não vai tirar a pessoa, não vai deixar a pessoa deixar de morrer, né? E as pessoas muitas vezes, quando elas veem isso, vamos botar na UTI. Aí vem um conceito que você falou algumas vezes, por exemplo, prolongar a vida às custas do sofrimento, que a gente chama de distanásia, e que muitas vezes é praticada no dia a dia. Mas isso é por quê? Porque as pessoas não conseguem aceitar a morte como parte da vida. As pessoas têm muita dificuldade. E não se trabalha isso é natural no na sociedade. Opor vida e morte. Quer dizer, nós devemos, então, para além da questão da eutanásia, levar uma outra discussão, que é a educação para a vida e para a morte. Porque a morte faz parte da vida e nós temos que ser educados ou trabalhar essa questão da morte em todas as nossas instâncias. Se fosse melhor trabalhado, a gente conseguiria conversar melhor, mais abertamente sobre isso, sem tantos tabus. Eu vou dar um recadinho e volto já para a gente continuar nosso assunto, tá bom? Tá bom. Até já. Voltando aqui para conversar com os convidados de hoje a respeito da eutanásia. Eu quero saber também de vocês o seguinte, porque a gente conversou sobre essa questão da dor, do sofrimento, que vai se prolongando por muitos anos. Mas para quem está... Na situação das pessoas que estão muito bem, que está tudo bem, a pessoa está levando a vida dela numa boa, é muito fácil falar que dias melhores virão. Mas para uma pessoa que está numa cama já há muitos anos e está levando essa dor, esse sofrimento por muito tempo, como fazer para que a gente dê e leve esperança para essas pessoas? Eu vou até mencionar um exemplo aqui que nós estávamos comentando, de uma amiga nossa, Kátia. Ela teve durante 4 anos que o pai dela ficou em estado assim de coma. E se questionou se seria o caso de se aplicar a ortotanásia e eles retirarem, né, a sonda nasogástrica que dá a alimentação, né, a nutrição para o paciente e tal. E eles optaram por não fazer, porque eu acredito que vocês concordem comigo que seria então não o princípio de se manter a vida, mas de matar de fome. Foi o que aconteceu e um dos exemplos que a gente mostrou, inclusive, na matéria antes da discussão. Existem alguns casos em que existe uma distorção em relação a isso, porque no momento emocional que a pessoa passa, ela pode argumentar que ela pode ter misericórdia, confundindo a caridade com relação a isso. Por quê? Será que esta pessoa que pensa em cometer uma eutanásia com relação ao próprio ente querido, ele não está querendo realmente, inconscientemente, se livrar de um problema, não é? Se livrar do peso. Exatamente, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar com os próprios sentimentos, que muitas vezes a emoção domina de tal forma que nós ficamos totalmente obliterados nas circunstâncias de decisões. E até levando em consideração que você queira abreviar o sofrimento de alguém, como que você pode abreviar o sofrimento de alguém que na realidade você nem sabe se está sofrendo? O doutor até pode confirmar para mim que em determinados casos ele pode não ter consciência do que está acontecendo, mas ele pode estar passando espiritualmente por um processo de conscientização. Então nós estaríamos interferindo onde não nos é de direito interferir. Sim. Tá. Agora, dentro da doutrina católica, vamos supor que seja aprovado aqui no Brasil a eutanásia, estamos falando aí, de repente isso vai entrar em votação, pode ser que seja aprovado ou não, não sabemos ainda. Mas em países onde isso já acontece, no caso a Holanda, como citou a doutora Daisy, de quem seria a responsabilidade? No caso do paciente, aquela pessoa que está doente, que escolheu, isso na visão religiosa, de quem seria a responsabilidade por aquela morte? Da pessoa que escolheu ou do médico ou do familiar que praticou a eutanásia? A igreja ela vai sempre instruir para a vida. Se um paciente católico chegar nessa situação, procurar um sacerdote, mesmo com direito aprovado, né, pela Constituição daquele país, o padre vai
aconselhar que ela não opte pela eutanásia, né? Mas mesmo que aconteça, todo mundo vai receber suas parcelas de culpa. Todo mundo, né? Dentro da fé, dentro da doutrina. Agora, o que eu posso também trazer é o quê? Essa discussão, ela vem para quê? Por um comodismo. O mundo hoje, principalmente capitalista, ele se converge para o comodismo prático. Aquilo que me proporciona prazer, eu estou indo, entendeu? A internet que não me faz ir ao banco mais, a TV que não me faz ir a ninguém, o telefone celular que não me faz mais ir a visitar uma pessoa, que me liga do outro lado do mundo, tudo pelo comodismo. Então, é muito cômodo, né, eu poder, aquela pessoa estava comigo, agora está doente, eu, por caridade, eu interrompo para não ter mais aquele trabalho que eu vou ter que ter, porque vai mudar toda a minha vida, vai mudar todo o meu regimento, vai mudar toda a minha história, né, porque eu vou ter um doente, eu vou ter que se remanejar para toda. Então, o comodismo leva para essa frieza, entendeu? Que acaba apagando o que é de espiritual. O espiritual é sempre pelo sentimental, mas também para o emocional. Para o emocional criar um bem-estar, né? Então, o que a gente tenta hoje não é proibição, não é ir contra, não é bater contra. A gente protege esse direito que Deus nos dá de viver o tempo que Ele programou para nós. Dentro do espiritismo, imagino que isso também deve ser altamente condenável a atitude de todas as pessoas envolvidas, já que o suicídio em si já não é uma prática onde, enfim, vocês acreditam que tem aí uma série de consequências para a pessoa que comete uma prática desse tipo, né? Até acrescentando o seguinte, você quando promove a distanásia, que é o prolongamento da vida dessa pessoa, na realidade, o que você está fazendo é proporcionando uma possibilidade, porque você também está atribuindo a isso, a tecnologia que você tem hoje para manutenção da vida é muito grande. Você pode manter, por exemplo, uma vida vegetativa por anos a fio. Então, todos os recursos que você puder empregar para manutenção da vida é plausível, não é? E levando sobre o aspecto da medicina, inclusive, soube que você tem condições de manter a vida, mas quando a vida se extingue, ela por si só se expira. Então, a nossa visão, né, a espiritualista, a espírita, exato, ela é de que você realmente deve manter a vida o quanto ela tiver que existir. Que, como a gente disse anteriormente, só quem pode retirar a vida é Deus. Eu acho que também outra questão que é importante nessa discussão, e que a gente está discutindo tudo aqui, o fundo é qual é o sentido da vida. Então, quer dizer, o sentido da vida é o quê? Para você, para mim, então vai variar de acordo com os valores que cada um tem. Quer dizer, faz sentido para você, por exemplo, ou para mim, viver em cima da cama? Pode ser que de uma determinada pessoa acha que não tenha sentido, que não encontre sentido. Então existe, inclusive, tem um psiquiatra da terceira linha de Freud, que era o Viktor Frankl, que ele falava da questão do sentido, quer dizer, da logoterapia. Quer dizer, eu tenho que encontrar sentido para o meu viver, para a minha vida, com saúde ou sem saúde. Quer dizer, se eu entendo que a vida só vale a pena quando eu estou saudável, quando eu tenho dinheiro, quando eu sou rico, quando eu posso consumir, e quando eu estou na miséria, eu estou na pobreza, ou eu estou doente, então já não tem mais sentido o meu viver, então que tipo de vida é esse? Quer dizer, que sentido é esse? Quer dizer, o sentido está ligado só às coisas materiais? É só isso? Quer dizer, eu só vivo bem, eu só posso existir se eu tiver dinheiro, prazer, e se eu não tiver essas coisas, então eu tiro. Então, e como a sociedade, como o padre falou, capitalista, vai em cima desses valores, exatamente, que é o hedonismo, o prazer das coisas todas, do materialismo. Então, quer dizer, a partir do momento em que você tira essas coisas, esvazia-se, né? Quer dizer, uma vez que todo o meu prazer de viver, digamos assim, ou todo o sentido do meu viver era isso, e de repente eu não tenho mais isso, então, por exemplo, por que então continuar vivendo? Acho que é uma coisa que a gente repara mesmo. Eu acredito que quanto mais espiritualizada é aquela pessoa, quanto mais próxima de Deus ela está, mais ela aceita as condições que são impostas pela vida no dia a dia dela. Eu quero agradecer então muito a
a oportunidade de conversar com vocês aqui sobre esse assunto. Realmente é um assunto muito polêmico, como a gente falou. Eu acho que está aberto ainda a discussão, porque como a gente já comentou, isso ainda vai ser votado, né? Então muitas polêmicas vão ser colocadas em cima dessa discussão. Então fica o convite para que vocês voltem também aqui ao programa. Infelizmente a gente não tem mais tempo para que nós continuemos aí nossa conversa, tá bom? Deixa eu agradecer então o Sérgio Chimati, que é escritor espírita, também o Franklin Santana Santos, que é médico geriatra, a Deise Gugliano, professora de Direito, e o Padre Zeton. Muito obrigada a todos, viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Ah, perdão, deixa eu voltar aqui, ele me lembrou muito bem. Um lançamento de um livro. Tá aqui o livro falando nisso, eu preciso mostrar. Tá aí com você, Riquinho? Ah, tá aqui do lado, ó. Esse aqui é o livro do Sérgio Chimati. Eu tenho que fazer aqui a divulgação, porque o lançamento vai ser feito quando? Dia 25 de agosto, das 13 até as 17 horas, das 15 até as 17 horas, no Shopping Anália Franco. Tá certo. Espero vocês lá. Tá ok. Estaremos com certeza. Muito obrigada. Até uma próxima, viu, gente? Muito bom. É realmente um assunto que dá o que falar.